sabe que com 6, 6,5 aquilo estaria inundado. Então, no decorrer da nossa conversa, né, essa pauta já foi esclarecida. Agora, eu acho muito importante, né, veja, eu vou falar até para os meus colegas de Sanasa, para a Tereza aqui, que também é uma batalhadora aqui de Campinas, né, que a situação do Cantareira é uma situação extremamente delicada, né? Quando a gente fala delicada, para as pessoas, vai faltar água esse ano? Não, não vai, mas nós teremos um 2022 muito preocupante. Se continuar essa pluviometria, essa baixa pluviometria na nossa bacia, né? Então, fica aqui o nosso registro, né? E, Astor, a conversa com a nossa promotora é extremamente importante também, ok? Tá? Porque nós temos que começar a pensar na situação como um todo aí, uma vez que a gente deve entrar num período emergencial aí. Mas como o Alexandre disse, né, o Alexandre Bueno, nós não podemos, nós estamos de mãos atadas, porque nós temos um inquérito, uma vigilância de toda a sociedade, né, sobre isso, né? Aqui em Campinas mesmo, quando a gente abaixa as vazões, as cobranças são muito grandes, tá certo? Tá? Então, nós temos que costurar um grande acordo aí, né, para tentar enfrentar essa emergência. Tá? E mais uma vez, um abraço, Adilson, aí, viu? Parabéns. Muito bom. Bom, obrigado a todos que se manifestaram. Na verdade, a gente adiantou até um pouco a conversa do próximo slide, mas até tem alguns outros assuntos que eu queria tratar. Só vou terminar de fazer a apresentação dos dados da vazão e a gente já volta a tratar desses assuntos na hora que a gente for para os dados do Cantareira. Bom, estamos aqui no rio Atibaia, aqui em Valinhos, né? 11,82, desembargador Furtado 9,78, o Anhumas na Foz 2,36, o acima de Paulínia 11,28, que é aí o último posto que a gente tem próximo aí, já na entrada do reservatório de Salto Grande. Então, nós temos lá o Jaguari algo como 5 e o Atibaia algo como 11. Aí vamos para o Piracicaba, primeiro posto ali em Maratá com 19, né? Então veja que há de fato uma racionalidade nesse número, né? 11 com 6, alguma coisa assim, mais ali a variação, 19,70, Santa Bárbara no Piracicaba 24,23 e lá na Rua do Porto 24,60. O Corumbataí lá, terra do Miguel e companhia, o Corumbataí 2,15 Rio Claro, 2,51 Batovi, captação do SEMAI com 4,29 e o último posto lá na bacia do Piracicaba com cerca de 30 metros cúbicos por segundo lá em Ártemis, o rio Piracicaba. Vejam que vazões já muito mais próximas do que a gente viu nos últimos meses, que choveu um pouco, já se aproximando para aquilo que é uma realidade PCJ. Os outros rios da nossa região, o Jundiaí, Campo Limpo, 110 litros, Itaici, 3,41, e lá em Salto, 4,22, já próximo a Foz, no Tietê. O Capivari, na reforma agrária, 520 litros, e depois lá em Montemor, 3,03. Então, de maneira geral, né, sem citar todos os números aqui, a gente observa claramente que a bacia, a estiagem tem sido severa, e aí uma preocupação importante, que inclusive nós vamos levar numa reunião que teremos com a presidência dos comitês neste mês de maio, tivemos já uma conversa prévia, que muita gente discute os 19 municípios que sofrem influência direta das descargas do Cantareira, né? Seja na bacia do Jaguari ou na bacia do Atibaia. Então, são mais ou menos 3,5 milhões de habitantes que diretamente se abastecem aí dos 19 municípios, mas lembrar que nas bacias PCJ, e a CTMH e o comitê tem aí, vamos dizer, área de abrangência toda a bacia, há quase 45 municípios que não dependem diretamente da carga do Cantareira e já no mês de maio têm enfrentado dificuldades de abastecimento, né?
Eu estou dizendo basicamente de Rio das Pedras, São Pedro, Cosmópolis, Corderópolis e alguns outros municípios que, de uma forma recorrente, a cada estiagem, e no ano passado não foi diferente, né? Junto com o DAE e outros parceiros, o próprio consórcio, a gente tentou de várias formas fazer negociação, né? Como Iracemápolis, eu como indústria aqui tentando falar com as indústrias e com as usinas para empréstimos de bombas flutuantes ou bombas em cima de tratores, enfim, a gente tentou aí algumas contingências no ano passado e já agora nós já temos algumas demandas de alguns municípios com início de dificuldade, ainda sem racionamento, evidentemente, mas com início de dificuldade para abastecimento. Então, esse é um assunto que levaremos à presidência do comitê, numa reunião em breve, para ver como a diretoria do comitê vai querer conduzir esse assunto, no sentido de trazer outros atores, como a agência reguladora, outros possíveis, como a própria agência reguladora estadual, a CESP, e talvez uma reativação do GT Estiagem, no sentido de ajudar os municípios, porque, veja, o comitê não tem papel executivo, né? Nosso papel é ser o interlocutor, facilitar a conversa existir, acontecer, ser o palco para isso. E, claro, algumas ações executivas pontuais até fizemos, né? Como a limpeza da Cais do Atibainha e outras, mas isso não dá para ser uma ação emergencial, de contingência, né? Então, no sentido de somar esforços com esse olhar, que se aqueles municípios que estão na calha do Cantareira terão dificuldades, aqueles que estão fora da calha e que já sofrem cronicamente a cada estiagem, com problemas, inclusive decretando racionamento, este ano tem tudo para evoluir nesse sentido, né? Ou às vezes até municípios, como é o caso de Atibaia, né, que tem a sua principal captação no rio Atibaia, mas tem uma captação secundária no córrego do Onofre, e que o ano passado, por exemplo, inclusive teve problemas de abastecimento desse segundo manancial. Então, essa é uma preocupação que não é de hoje, a gente já vem discutindo aqui na Câmara desde o início do ano, e agora, com as eleições do comitê e uma nova diretoria assumindo, esse assunto está colocado e teremos uma reunião em breve para ajudar, apoiar e ser um palco de articulação com todos os envolvidos que, de fato, têm responsabilidade sobre o abastecimento, para que a gente possa apoiar de alguma forma, ajudar, buscar alternativas, parcerias, para que esses municípios sofram o mínimo possível, principalmente no momento de retomada econômica, onde, né, se Deus quiser, a vacinação vai avançar e a gente tem tudo para a economia voltar a girar, acho que todos esperam isso, e naturalmente o consumo tende a crescer. Então, só fazendo essa fala em relação aos municípios que não são diretamente afetados, né, ou afetados pelas descargas do sistema Campeche. Bom, assim que tivermos novidades sobre esse assunto, traremos ao grupo IACTMH, que com certeza será envolvido em tudo isso. Bom, a gente acabou adiantando um pouquinho o assunto do sistema Cantareira, né? Esses são os dados de ontem, mas só reforçam as falas todas que foram colocadas aqui. Então, hoje Cantareira, o dado de ontem, né? Porque o dado atualizou agora às 9 da manhã, 50,3%, na casa dos 50%, ainda operando em estado de atenção. Lembrando que o estado de atenção é entre 40% e 60%. E aí só um comparativo com os anos anteriores, né, que mostra, de fato, a preocupação e, da nossa parte, enquanto Bacias PCJ, seja na gestão do DAE ou seja na gestão do comitê aqui, a gente sempre tem tido esse princípio de soltar a descarga mínima possível para garantir as condições mínimas possíveis no rio e, evidentemente, da outorga, né? Mas vejam que, se a gente olhar 2020, a mesma data, né, a gente tinha 61%, 19, 58,7%, 17, 651%, 2014, claro, né, um ano bastante de recuperação da crise 10, e em 2013, é sempre esse olhar que é importante a gente ter, que é o ano pré-crise, evidentemente que a resiliência da Grande São Paulo era outra, evidentemente que a outorga era outra. Para vocês terem uma ideia, em 2013, estava um pouco acima do que está esse ano, mas a retirada da Sabesp era de 33 metros cúbicos por segundo, né, quase que fixas. Hoje, a retirada está, no dia de hoje, em 20,97, 21 metros cúbicos por segundo. Né? Então, veja que São Paulo, de fato, está retirando menos e utilizando outros mananciais, além, é claro, da economia, né, da política lá de bônus, que a Sabesp acabou promovendo, que uma parte desse
economia, né, da reeducação do consumo acabou ficando aí, né? Nas bacias PCJ, o último comunicado do DAE, que é de 2/5, é este, né, meio no Jaguari e Jacareí, uma descarga de 12 metros cúbicos por segundo no mês de maio, agora, né? E aí, só para dar o dado da afluência, também outra coisa importante, né? A afluência natural 4,31, e aí a falada já transposição do Paraíba-Patibainha, que tem um papel fundamental, um equilíbrio aí, 7,65. Então, veja que está entrando mais ou menos 12 e saindo 32, né? Evidentemente, o reservatório cai, né? E aí, uma coisa importante, né, que a gente às vezes olha, mas não, né, que é o que a Sabesp colocou, como que está o sistema integrado da Grande São Paulo, né? Ou seja, tem o Cantareira como um dos grandes componentes, mas tem outros reservatórios. Este ano está entrando aí com 58,6, e o ano passado, que já foi um ano muito difícil, com 71,5, né? Então, veja que essa tem tudo para ser uma estiagem. Jorge Mercante daqui a pouco vai falar sobre previsão do tempo, mas tem tudo para ser uma estiagem bastante severa. E lembrar também que o ano passado tem um gradiente ainda adicional, que é a questão da pandemia, né? Para quem se recorda, e aqueles que operam o saneamento sabem disso, principalmente agosto, setembro, as altas temperaturas, o consumo subiu bastante, né? 5, 10, alguns municípios até 15% no consumo urbano de maneira geral, né? Pessoas mais em casa. Então, também tem esse ingrediente adicional ainda esse ano para um aumento de consumo de água, como se repetiram os episódios do ano passado, né? Alguma inscrição, Felipe? Zé César, por favor, Zé César. Não, só, desculpa, apenas para reforçar o número que você disse, segundo as minhas elucubrações aqui, que você conhece bem, Alexandre, a continuar da forma como estamos, entre julho e agosto, o Cantareira deve estar abaixo de 40%. Apenas isso. Só como... Ou seja, daqui 2 meses a gente deve entrar na fase de alerta. Obrigado. Obrigado, Zé César, sempre atento aos números. Só até reforçando, né, uma frase do Paulo Tini, uma mensagem importante, né? O estádio é de atenção, né? Então, assim, a emergência, né? A própria imprensa muitas vezes nos pergunta, o estádio é de emergência? A própria regra já dá o tom. É um estádio de atenção, né? Por quê? Paulo Tini, acho que foi muito feliz, né? Há muito essa pergunta, vai faltar água em 2021? Né? Tem que lembrar o seguinte, olhando para o consumo dos últimos anos, em média, se consome entre as vazões para a Grande São Paulo, mantidos patamares históricos, e as vazões para as bacias PCJ, se consome algo como 35%, números redondos, do reservatório a cada estiagem, né? Portanto, nós estamos falando que se chover mais nada, não chover, não tiver mais nenhum registro de precipitação até o mês de novembro. Claro que esse é um cenário extremamente pessimista e hipotético. Nós teríamos 15% do reservatório ao final do período de estiagem, né? Dependendo exclusivamente das chuvas do verão para o cenário de 2022. Então, essa sempre a visão que nós temos, uma visão plurianual, né? Não adianta a gente olhar e consumir o volume disponível esse ano, se depois eu fico extremamente só dependedor das chuvas. Então, essa é essa afirmação no sentido de, para cumprimento da regra este ano, o volume que está lá, evidentemente que é suficiente. Mas a visão plurianual é fundamental, porque senão fica extremamente dependente das chuvas do próximo verão, né? Bom, caminhando aqui na nossa reunião, queria agora passar, então, para Isa. Perdão, Felipe. Miranda tinha pedido a palavra também. Por favor, desculpe, aqui eu não enxergo o chat. Sem problema, por favor. Deixa eu só complementar que o Astor comentou, né, que não vai fechar, né, falando, a gente não vai fechar nenhuma comporta, né, se a gente medir lá, mas só informar que a gente está fazendo medições recorrentes, tá, na jusante lá, para a gente ter um valor correto, né, e fazer uma curva-chave boa lá, para não ter também nem a mais
nem a menos, né, mas seja justo aí para todo mundo, né, pelo menos a informação seja correta, né? É só isso. Obrigado. É isso mesmo, seja correta e seja única, né, para não gerar nenhum tipo de interpretação dúbia quanto à consistência do sistema. Bom, passar agora então para Isis. Isis, bem-vinda. Alexandre, o Oi. Eric acabou de pedir a palavra também. Desculpe, Isis. Então, só para finalizar o assunto, o Eric da BRK, por favor, Eric. Ô Alexandre, os 15%, né, que você frisou, é com que vazão descarregada? Os 15% seria da média histórica. Basicamente, nós estamos falando de 10 para o PCJ, de maneira geral, e estamos falando de algo como 25 para São Paulo, né? Claro que essas simulações podem ser mais para lá, mais para cá, são simulações genéricas, mas estamos falando de uma retirada de mais ou menos 35 metros cúbicos por segundo, né? Que daria mais ou menos esses 35% do reservatório. Olhando, o ano passado nós consumimos, eu não tenho o dado exato agora, mas se não me engano foi 36% do reservatório, com as vazões que nós tivemos de retirada. Então, é entre 32 e 38 ali a variação, né? Desde que essa VESP mantenha nesses patamares aí ao teto da faixa de operação, né? Claro que o que subir, o consumo é maior. Perfeito, obrigado, Alexandre. Agradeço. Bom, agora sim, então, acho que para a gente evoluir, eu gostaria de convidar a sala de situação, na pessoa da Isis, para fazer sua apresentação. Isis, bom dia, muito obrigado, por favor. Oi, Alexandre, bom dia. Bom dia a todos. Inicialmente, eu queria prestar meus sentimentos em relação ao Maurício, né, e desejar força e saúde para todos os amigos aí da CTMH, para enfrentar esse período complicado que a gente está passando, né. Bom, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação, só um instantinho. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, existe, perfeitamente. Então, eu vou iniciar a apresentação, só um instantinho. Bom, como é de costume, eu apresento primeiramente os dados de chuva, né, ao longo do mês em análise. Então, como os senhores podem ver aqui, no mês de abril, tivemos chuvas bem significantes, né, bem abaixo da média, que das estações que tem uma comparação com a média histórica. Vejam que esses pontinhos em vermelho são a representação dessa média. Todos os 17 pontos se encontram abaixo da média, inclusive próximos às mínimas registradas, que aqui estão representadas por esse quadrado em amarelo. E esse outro mapa, então, ele mostra aqui para a nossa região o quanto era esperado de chuva, né? Uma variação aí de 50 a 100 milímetros de chuva. Entretanto, no mapa é apresentado que nós não superamos aí 50 milímetros, por conta que tem uma variação aí ao longo da bacia, mas de uma forma geral, o que a gente pôde observar nos postos é que choveu no máximo ali 25 milímetros. Então, como conclusão disso, então ficamos com chuvas abaixo da média, né, e não, portanto não houve a superação da normal climatológica. Alguns pequenos eventos de chuva se concentraram em poucos dias, que eu vou mostrar agora nesse outro gráfico. Então, esse outro gráfico, ele mostra a quantidade de chuva concentrada num intervalo de tempo, né, que aqui está em dias. Então, o que está em azul, mais claro aqui, a gente vê que são a quantidade de dias sem chuva ao longo do mês. Vejam que praticamente o mês todo, né? O que está em verde aqui, mais claro, uma variação de 0 a 5 milímetros, então não dá nem para falar que é um evento significativo de chuva. E alguns postos tiveram aí
um acumulado um pouco maior de chuva, uma variação aí de 10 a 30 milímetros, só que como a gente pode ver, se concentraram em poucos dias, né, 1, 2 dias, né, então realmente foi um mês que já mostra, né, como já foi comentado durante a reunião, como possivelmente se apresentará o período de estiagem. Então, aqui eu vou apresentar a operação do sistema Cantareira. Então, no caso aqui, a represa do Jaguari-Jacareí. Como já foi comentado, tivemos chuvas bem abaixo da média, aí, em torno de quase 90% abaixo da média, e, portanto, a média de vazão natural também ficou abaixo, né? Vejam que a linha em vermelho representa a defluência total e a linha em preto a afluência total, né? E em verde o armazenamento nesse reservatório. Então, graficamente fica muito visível que a afluência ficou abaixo da defluência total, né? E por isso gerou um decréscimo aí no volume armazenado em torno de 2,4%. No caso do Cachoeira, também tivemos chuva bastante abaixo da média, consequentemente vazão natural também, e da mesma forma que o Jaguari, a afluência total foi inferior à defluência total. Portanto, também houve ao longo do mês uma queda aí no volume armazenado, de 8,7%. Tá? No caso da Atibainha, essa relação da chuva com a média, praticamente dá para falar que não choveu, né? 96,8% abaixo da média, né? E em termos de vazão natural, 62% abaixo da média. Aqui no caso, se a gente fosse avaliar só a afluência, sem considerar a transferência pelo lado do Paraíba do Sul, nós teríamos uma afluência total menor do que a defluência. Entretanto, para a gente reforçar essa ideia de como essa transferência tem sido importante, né, na manutenção aí dos volumes, se somarmos a afluência com a afluência total, né, isso eu digo, a natural mais a transferida pelos túneis, com o aporte vindo dessa transferência, aí sim temos uma vazão, um volume aí defluente menor do que a afluência, né? E aí tivemos um acréscimo de 6% em relação ao início do mês. No caso da represa do Paiva Castro, então, em termos de média, de afluência e defluência, foi muito parecido, né? Então, o que acontece realmente nesse reservatório vai ter muito impacto do que, como ele é um reservatório pequeno, da operação ali diária, né? Então, no final do mês, a gente ainda, se comparado com o início do mês, tivemos aí um acréscimo de 2,15%. No caso do sistema equivalente, ele reflete, então, a operação de todos esses reservatórios, o balanço de todos esses reservatórios, excetuando o Paiva Castro, e uma vez que ele reflete, então, a defluência aqui também foi maior do que a afluência, né? E, portanto, refletiu no volume armazenado total, e aí teve uma queda em torno de 2%. Então, vamos agora para os informes relacionados às vazões registradas pelas estações, né, fluviométricas. Então, aqui tem algumas relacionadas. Então, no mês de abril, de forma geral, como era esperado, ficamos com vazões bem abaixo da média, por conta desse quadro de estiagem, e vejam quanto as descargas influenciam, né, nas vazões ali do Atibainha, que estão mais próximas ali dos reservatórios Cachoeira e Atibainha, né,
e viram que no Atibaia e Nazaré Paulista contribuiu aí para ficar 148%, né, acima da média. Então, é realmente bastante expressivo. Esses gráficos que eu vou apresentar agora, eles, então, mostram as médias de vazão por década, representadas aqui pelas barras em azul, comparadas com a média da série histórica, que é essa aqui em preto, e o que está em vermelho é o que aconteceu agora em 2021. Os quadradinhos em azul representam, então, o que aconteceu em termos de chuva. No caso aqui a gente tem o posto do Jaguari em Buenópolis, né? A gente vê que a partir daí da década de 80, a gente vê mais expressivo uma queda nos valores de vazão. Em termos de chuva, aparentemente tem uma sazonalidade aí na variação dessas médias. E 2021, então, é muito claro aqui que foi inferior à média da série histórica, né, e a média por décadas, foi bastante inferior. Esse outro posto aqui, então, Jaguari e Usinister, tivemos também vazões bastante baixos. Também é possível ver aí uma descendência aí, uma recessão no caso das médias de vazão. No caso das chuvas, aí teve uma variação. Realmente, eu não soube identificar o que poderia ter causado essas vazões aqui mais baixas nos anos 40. Aqui, possivelmente, por conta que tivemos, para fazer por cálculo aqui, um período um pouco menor, né, de 43 a 49. Pode ser por isso. Mas aqui na década de 60 já não é tão claro o que pode ter motivado, né, essas chuvas menores. Mas, em todo caso, como a gente pode observar, também o ano de 2021 apresentou tanto vazões quanto chuvas muito abaixo, tanto da média, quanto da série histórica, quanto por década. Agora, indo para o posto do Rio Atibaia, em Bairro da Ponte, também aqui, em termos de chuva, aparentemente tem uma certa sazonalidade, né, uma variação aí um tanto marcante. Em termos de vazão, apesar daqui da década de 90 ter tido uma média mais expressiva, também tem aí uma queda, né, em relação aos anos. Essas outras duas médias dos anos 2000 e 2010, em relação às médias das décadas anteriores, a gente vê que houve aí realmente uma queda expressiva. No caso do ano de 2021, se a gente lembrar lá dos gráficos do Jaguari, parece que não é tão expressiva essa queda em termos de vazão, apesar de também estar abaixo da média da série histórica e da média por décadas. Isso pode ter, sim, muito provavelmente tem, influência das descargas. Então, na apresentação dessas informações, a gente tem que ter em mente não só a influência ali da dinâmica do que acontece nas bacias, né, que pode ao longo das décadas, esse decréscimo de vazão ter ocorrido por um aumento populacional, pelos usos que existem na bacia, enfim, tem outras influências até da própria cobertura florestal, enfim, que contribui aí para alteração no regime hídrico, a própria questão da climatologia, que tem mudado ao longo dos anos, né, mas as regras operacionais também, elas tendem a contribuir nessas médias, né? Então a gente tem que estar atento a isso. No caso do posto Rio Atibaia acima de Paulínia, não temos a comparação com a chuva, né? Aqui não temos informação de chuva, mas temos então a informação de vazão, e aqui também conseguimos visualizar uma tendência até aqui bem expressiva de queda
das vazões. Né? Em 2021, assim como nos outros postos, também vazões bem baixas. No caso do Rio Piracicaba, essas relações, né, de chuva e vazão, elas não são tão óbvias, como é o caso dos outros pontos que eu mencionei, mas o que a gente pode depreender daqui também são vazões mais baixas desde ali do ano de 2000, e 2001, naturalmente, vazões e chuvas bem abaixo das médias. Bom, esses próximos gráficos, eles vão mostrar a média diária ou a média móvel de 15 dias para os postos de controle Rio Atibaia, Rio Atibaia Captação Valinhos e Rio Jaguarim Buenópolis, que foram definidos como pontos de controle pela Autarquia de Operação do Sistema Cantareira. Então, aqui a gente procura avaliar se houve o atendimento das mínimas, que aqui estão representadas por essa linha em vermelho, né? Então, no caso do Atibaia, houve o atendimento, Valinhos também, isso no caso da média diária, Jaguarim e Buenópolis também. Aqui vejam essa variação estranha que aconteceu no início do mês, a variação mencionada já durante a reunião causada pela operação lá da usina de Geraldo Tosta. E no caso da média móvel de 15 dias, também houve atendimento, apesar de Valinhos ficar mais próximo ali das mínimas, ao longo do mês de abril houve o atendimento dessas mínimas. Bom, esse outro gráfico, ele mostra, desde o mês de janeiro, o volume utilizado, né, do sistema Cantareira, né, em termos de descarga. Então, vejam que aqui a gente tem representado o ano de 2018, 2019, 2020 e 2021. Aqui fica muito claro que nesses meses, de janeiro a abril, estamos tendo aumentos progressivos dessa necessidade de maiores descargas, né? De maior utilização desse volume. Então, isso mostra o quanto a gente tem avançado na estiagem. A estiagem está cada vez mais profunda. Bom, eu trouxe esse mapa temporal, que eu já apresentei ele numa outra reunião, faz algum tempo. Apresentei ele, se eu não me engano, em setembro de 2019. Na última reunião eu cheguei a mencioná-lo, porque a gente estava comentando sobre como o período de estiagem ele tem se alargado, né, ou seja, ele tem ocupado mais tempo em termos de meses no ano, e ele tem se intensificado, né? Então, estamos com vazões mais baixas ao longo dos anos. Então, a gente tem aqui informações desde 1930, da afluência do sistema Cantareira.